Olá! Nessa videoaula, faremos exercícios para fixar o conteúdo de adição vetorial de forças. O primeiro exercício diz para a gente o seguinte: determine a intensidade da força resultante FR igual a F1 mais F2 e sua direção, medida no sentido horário a partir do eixo positivo U. Então, está mostrando para a gente que F1 vale 4 kN, F2 vale 6 kN, F1 faz 30 graus com V, F2 faz 30 graus com U e 75 graus entre os eixos U e V. Ok, esses são os dados do nosso exercício. Então, foi repassado para a gente que os dados, né? F1 é igual a 4 kN e F2 igual a 6 kN. Nossa intensidade, né? Foram dados também os ângulos de 30 graus de cada um e 75 entre os eixos. E pediu quanto que vale a força resultante e o ângulo que ela faz com o nosso eixo positivo U. Ok, partindo então para a solução, a primeira coisa que temos que fazer é o quê? Preciso encontrar a força resultante. Logo, preciso fazer a soma de F1 e F2. Vimos, né, nas últimas videoaulas que essa soma se dá através da lei do paralelogramo. Então, eu tenho F1 e F2, traço, né, paralela ao F1, uma reta paralela ao F2, e minha força resultante será a diagonal desse paralelogramo FR. Para isso, vamos considerar o seguinte: o ângulo entre F1 e F2 nós vamos chamar de alfa, o ângulo entre F2 e a força resultante de θ, e o ângulo entre F2 e a paralela aqui de F1 de beta. Nós temos, né, avaliando essa figura, que aqui é alfa e aqui é beta. Por quê? Nós temos aqui a mesma proporção. Se eu continuasse aqui, ó, esse ângulo é o mesmo desse ângulo, que é o mesmo desse ângulo aqui, certo? Dessa figura, nós também podemos extrair a seguinte informação: alfa mais beta mais alfa mais beta é igual a 360 graus. Os ângulos internos de um paralelogramo somam 360 graus. De uma outra forma, é só a gente pensar, tem dois triângulos, né, dentro desse paralelogramo. Cada triângulo, né, tem 180 graus na soma dos ângulos internos, então dois triângulos, 360 graus. Isso aqui é o mesmo da gente falar que 2α mais 2β é igual a 360 graus, que é a mesma coisa, dividindo isso tudo por 2, de alfa mais beta igual a 180 graus. Então, daqui para cá, foi feita uma divisão por 2, certo? Então, daqui podemos afirmar, né, que alfa mais beta é igual a 180 graus. Quanto vale alfa e quanto vale beta? Se observarmos que alfa está entre F1 e F2, é esse ângulo aqui, ó, alfa entre F1 e F2. Aqui vale quanto? 75, que é o mesmo ângulo daqui. Se aqui vale 30, automaticamente aqui vale quanto? 45. Logo, meu alfa é quem? Meu 30 mais meu 45, que dá 75. Então, 75 mais beta é igual a 180 graus. Beta, então, é igual a 105 graus, que é 180 menos 75, certo? Então, aqui nós já temos alfa igual a 75 graus e beta igual a 105 graus. Ok, o que nós podemos, então, avançar nessa análise? Dado que meu F2 vale 6 kN e meu F1 vale 4 kN, mesma coisa desse lado, né? Nós estamos paralelo com a mesma valores, eu sei quanto que vale FR. Por causa de quem? Da lei dos cossenos. Da lei dos cossenos, nós temos o quê? Que FR é igual a F2 ao quadrado mais F1 ao quadrado menos 2 vezes
1 vezes F2 vezes cosseno do ângulo entre eles, que é quem? Beta. Lembrando aqui que o meu FR está ao quadrado. Então, quanto vale FR? F2 é quanto? 6 kN. F1, 4 kN. Menos 2 vezes 4 kN, 6 kN, cosseno de 105 graus. Como está ao quadrado, eu preciso tirar a raiz disso tudo. Logo, meu FR vai ser igual a 8,03 kN. Ok, encontramos então FR. Mas qual que é o ângulo que FR está fazendo, né, com nosso eixo U positivo? Precisamos então, para isso, de calcular quanto que vale esse θ, porque aí eu vou saber qual a posição de FR em relação a F2. Se eu sei qual que é a posição em relação a F2, eu também sei qual a posição em relação a U. Por quê? Eu sei que F2 está a 30 graus de U. Então, pela lei dos senos, para encontrar mais fácil os ângulos, nós temos que 4K sobre o seno de θ, que é o ângulo oposto, vai ser igual ao quê? Ao que eu acabei de encontrar, que é o nosso FR, que é 8,03K, sobre o seno de beta. Quanto que vale beta? 105. Então, fazendo, né, essa razão, nós encontramos aqui que θ é igual a 28,76 graus. Ou seja, nós sabemos que nós temos uma força resultante e que essa força resultante faz aqui, né, com F2, 28,76 graus, que é quem? O nosso θ. Então, o nosso exercício está pedindo esse ângulo aqui, que FR faz com 1, que é o nosso quê? Alfa, certo? Sabendo que aqui é 30 graus, nós temos que o quê? 30 graus menos 28,76 graus vai ser igual a gama. Então, meu gama vai ser quanto? Exatamente 1,24 graus. Aí, aqui nós estamos considerando o seguinte, que o nosso gama é 1,24 graus, considerando aqui que estamos, né, fazendo uma relação de FR medida no sentido horário, ou seja, nesse sentido, a partir do eixo U positivo. Então, consideramos aqui o valor da nossa resposta final para essa direção solicitada. Logo, as respostas dos nossos exercícios vão ser força resultante igual a 8,03 N e gama igual a 1,24 graus.